Bom, estamos aqui com mais um Conexão FUMEC, hoje tendo a honra de receber Guilherme Guasi, coordenador do curso de design. Guilherme, mais uma vez, muito obrigado pela presença, seja muito bem-vindo. Que isso, é um prazer estar aqui participando, né? E oi, pessoal. Vamos falar um pouquinho de design, do curso de design da FUMEC. A conversa já estava... E o que rolar, né? A conversa já estava boa aqui nos bastidores, eu quero que a gente fale bastante aqui. Ô Guasi, me conta uma coisa. Eu sou um entusiasta do design, eu fiz um curso de design há muitos anos atrás, depois que eu terminei a faculdade, e sempre me interessei por essa área. E eu percebo que existe uma demanda muito grande, né? Esperando por profissionais. Eu queria que você me falasse assim, o quão inovador é o design hoje, em 2024 praticamente? O que representa o design no mercado hoje? Até antes de responder isso, uma questão que sempre fica em xeque é a relação do design com as artes plásticas. Uhum. Porque, de cara, para quebrar a ilusão, é que design não é arte. Design é arte aplicada, ela está voltada para o mercado, ela tem que ser factível do ponto de vista técnico e econômico. Um artista, ele vai trabalhar por uma demanda pessoal, é algo visceral, né? É uma discussão filosófica para ampliar as fronteiras do pensamento estético. Se aquilo vai vender ou não vai vender, não é a questão para um artista. Qual é o objetivo dele? Às vezes ele vai produzir coisas que nem caibam no espaço de consumo, né? É algo que é efêmero, né? Agora, no caso do design, dependendo do segmento, é algo que tem que atender uma demanda de mercado, né? Tem que vender e logo tem que ser factível do ponto de vista técnico e financeiro, né? Então, o design sempre tem essa pegada inovadora, porque ele faz a sedução para o consumo. Então, eu posso ter senão teríamos todos os carros iguais, todas as cadeiras iguais, né? O que a gente busca é usar até na produção do design um termo que ficou muito recorrente na pandemia, que é o da empatia. A empatia, ela faz parte do processo do design desde que se pensou na prática do design, né? Que é se colocar, tentar enxergar o mundo a partir do olhar do outro, né? Se colocar como aquele outro reagiria diante de um determinado fenômeno, e aí ele vai produzir livre de juízo de valor. Se é que é possível fazer isso. Difícil. Né? Mas essa questão da empatia já faz parte de um próprio processo. Então, o design ele vai analisar a questão de público, o desejo, né? E romper de certa maneira com o que está estabelecido, mas para atender uma demanda que ele já identifica. Uhum. Geralmente, o que você tem é trabalhar com o que está automatizado no mercado, porque coisas inovadoras demais criam uma certa rejeição. Então, você trabalha ali naquele equilíbrio entre apresentar algo que as pessoas vão querer mais do que qualquer outra coisa no mundo, dentro dos valores que estão estabelecidos para ela, mas testando ali as fronteiras do que é o lugar comum. Porque todo mundo quer ser especial, quer comprar coisas especiais. E o design traz isso para as pessoas, né? Tem um caso clássico, assim, não vou citar nomes, não. Era professor aqui da FUMEC, mas logo começou essa onda do iPhone, então era o iPhone 3, para ver quanto tempo que isso faz. Opa, tem né? tempo. E tudo da Apple é objeto de desejo. Uhum. Né? E aí, essa professora toda entusiasmada na sala dos professores, né? Mostrando o iPhone 3 novíssimo que ela tinha comprado. Ninguém conhecia aquilo. Aí eu perguntei para ela, né, para entrar na conversa, e aí, quais aplicativos você já baixou? A resposta dela foi assim, mas o que é aplicativo? Ou seja, um smartphone, entende-se que o principal dele são as ferramentas que você vai utilizar ali. Não o aparelho. Claro, o aparelho ele vai permitir, ele é um canal para que esses aplicativos funcionem, né? Mas, ou seja, comprou um iPhone caríssimo, né?
por um preço absurdo, para a questão, né, por uma questão de status. Ou seja, o smartphone só é smart se a pessoa souber usar. Então, você comprou por uma questão do status, do valor agregado da Apple, né? E valor agregado é uma coisa também, assim como a empatia, está muito presente no design. Né? É a questão da inovação também. O que você coloca, por exemplo, por que o iPhone, a Apple é objeto de desejo? Porque ela tem valores agregados que vão além da função básica dela. Que o design vai trabalhar com essa dualidade, é o aspecto funcional e o aspecto emocional. Né? E a Havaianas foi um exemplar de que entendeu isso. Então, o que serve um chinelo? A função básica dele é a proteção do pé. Mas você não quer só isso. Você quer o que ele traz de apelo emocional. É aquilo que você vai comprar, aquela que te toca. Claro que você vai olhar a questão financeira, né? Mas se está dentro do que você está disposto a pagar, você vai naquele que vai de encontro às vezes você nem sabe falar por que você desejou aquilo e escolheu aquilo. É inconsciente, né? É inconsciente. Então, se tem... toca sua relação afetiva ali. Né? Então, o design ele traz o que vai além da função primária, que é fundamental. Um bom projeto de design ele tem que ter um equilíbrio em tudo isso. É a parte não só da factibilidade técnica e econômica, né? Mas ele tem que atender questões de ergonomia, que é trazer um conforto para quem está usando, independente do segmento. Isso eu estou falando também de aplicativo, de website, né? De um sapato, de uma camisa, do que seja. Né? Trazer conforto. Né? Está ligado à questão da funcionalidade. Mas não é só isso. Tem a questão do apelo emocional. E isso, o designer ele tem que ter uma consciência muito grande disso, porque senão ele vai se perder no encanto estético, comprometendo as questões funcionais. O encanto estético é vazio no final das contas. Né? Pode acontecer de você produzir algo que não vai atender do ponto de vista funcional, de ergonomia, mas é bonito. Esses testes de fronteira, a gente trabalha muito numa disciplina aqui que é o design conceitual. Que é exatamente tentar identificar sinais de inovação e para onde o mercado está caminhando. Para exemplificar isso, é igual quando a gente vê nas passarelas em moda aquelas roupas que a gente acha maluca e fala, pô, jamais eu iria usar aquilo. Mas não é para usar. Aquilo está trabalhando a moda conceito. Assim como você tem o carro conceito nas feiras de automobilísticas. Você não vai ver ele na rua. Não, você não vai ver. Né? Não é para isso. É para discutir para onde está caminhando o design. Né? E o que é a moda de rua, né? O streetwear. Então, assim, o design tem ele vai trabalhar. Então, assim, a gente busca isso aqui tentando entender para onde tudo parece estar caminhando, né? E aí vai testando. Tem coisas que vão acontecer, outras que não. Isso não é uma coisa que a gente inventou aqui, não. Há pouco tempo eu tive na Stellantis. Stellantis hoje é o grupo Fiat, Peugeot, Citroën, Jeep. Virou um conglomerado. Isso. Né? Eles têm um departamento de design lá. Aliás, nós temos vários alunos do que formaram aqui na FUMEC e que hoje trabalham na Fiat. Eles vêm buscar aqui, né? Tanto que esse contato, eles convidaram a gente, outras universidades também de Minas, justamente porque eles estão tendo dificuldade em identificar profissionais, assim. Até para a gente ter um feedback do que eles estão buscando, o que a gente pode... e tanto assim, eles já fizeram vários workshops aqui, e agora nós estamos com uma parceria que nós estamos tentando para buscar esse equilíbrio entre o acadêmico e mercado. Isso é fundamental. Porque a gente tem... O foco nosso é muito mercado. Aliás, é o DNA da FUMEC. A FUMEC, ela nasceu a partir de uma demanda de professores da UFMG que sentiam que lá tinha um peso muito acadêmico e pouco de mercado. E aí a FUMEC foi fundada. E o design, como ele tem esse pé no mercado, né? Por natureza, os dois pés no mercado. Sim.
Porque a produção acadêmica de design no Brasil é recente. Né? O que você chama de recente? Coisa de uns 15 anos para cá. Muito recente. Porque sempre era uma formação para mercado. Então, chegou um momento que eu acho que, não que seja no mundo, tá? Estou falando no Brasil. Tá. As pessoas começaram a sentir necessidade de refletir a produção. E que tem a ordem natural, né, de um processo. Tanto que no curso a gente tenta ferramentar os alunos, né, para eles começarem já satisfazer a ansiedade de produção. E, ao mesmo tempo, a gente vai dosando ali, né, ao longo do caminho aqui de formação, inserindo conteúdos teóricos, onde ele tem essa capacidade de refletir e ter um senso crítico sobre a produção do design. Que hoje, pelo que está sinalizando das ferramentas que estão surgindo, principalmente de inteligência artificial, que muitas pessoas têm receio em relação a isso, eu acho que ela veio ajudar muito o design num processo que a gente chama de geração de alternativa, que é onde você faz uma leitura de mercado, desenvolve o que a gente chama de conceito, que é um termo que vai nortear as escolhas, né? E a partir daí vai gerar alternativas para encontrar uma solução final, né? Ou algumas soluções que são factíveis. E a inteligência artificial ela permite fazer essa geração de alternativa numa velocidade muito grande. Hoje ainda, ela gera alguns estereótipos que eu acho que com o tempo vão ser superados, né? Porque ela trabalha com banco de dados, com repertório. Então, assim, a partir do momento que o repertório vai aumentando, você vai tendo a possibilidade de gerar algo com a ideia de autoria maior. Perfeito. E para trabalhar com inteligência artificial, é fundamental você ter conhecimento. Não é qualquer pessoa que vai chegar lá fazer um pedido vai ter um resultado satisfatório. Então, com isso, quanto mais repertório, né, cultural, imagético, que a gente chama de horizonte de expectativa, ou seja, quanto mais conhecimento você tiver e experiência, melhor vai ser a sua demanda para a inteligência artificial, que a gente chama de prompts, que pode ser uma sentença ou pode ser um parágrafo, né, onde você vai detalhar qual resultado você espera. Você vai ter um retorno e você tem que ter uma capacidade de analisar a qualidade do retorno para aferir o resultado. Ou seja, tem que ter repertório, não tem adianta. como. Perfeito. E assim, eu vejo muito, Guaz, e o pessoal tendo a grande massa, na verdade, que não entendeu isso, tende a falar mal da ferramenta por não entender qual é a usabilidade dela. Os prompts são isso, né? É uma demanda que você passa do seu jeito, com o seu conhecimento, você passa para ela fazer um desenvolvimento, talvez, né, do que você pediu. Exatamente. Isso vale tanto... Eu não sei se tem ainda de música, né, ou poesia, mas para produção de texto e imagem é o que eu tenho contato. Aliás, eu comecei a entrar nesse mundo para tentar entender o que isso poderia ser importante para o design, né? E nesse embate com essas ferramentas é que eu cheguei a essa conclusão, porque antes eu ficava no campo especulativo, né? Tanto que algumas coisas que se questionam, como é que fica a questão do direito de autor, né? Se a gente for falar assim, estilo, ele faz parte de um processo que confere autoria a alguém, né? Você vai produzir alguma coisa no design. Aí, seu estilo parece com o de alguém. Aquilo ali eu posso considerar que fere direito de autor? Qual é o ponto, né? Então assim, qual que é o limite ali? O que do ponto de vista ético, que isso vai ferir direito de autor? Então, isso é uma questão chave, né? Tanto que antes a gente estava conversando e eu lembrei o que foi agora. Eu estava citando sobre um ex-aluno da FUMEC, do design, que ele tem um trabalho que é mais conhecido fora do Brasil do que aqui, né? Produz ilustrador do New York Times, algumas TVs americanas também. Ele trabalha muito com colagem digital. E aí,
ele produziu um trabalho e ele usou nesse trabalho uma padronagem, né? E aí a gente pensa, pô, uma padronagem é do mundo, né? E foi publicado numa revista esse trabalho. A autora dessa padronagem entrou com um processo de direito autoral. E ele teve que pagar. Nossa. Então, é esse limite, assim, o que confere a ideia, né, de algo que é ilegal do ponto de vista autoral? Então, isso está ainda muito pantanoso, né? Então, como é uma ferramenta que para o design ela vai ser importante, né, nós começamos até já a preparar para criar discussões aqui até para o próximo semestre, né? Primeiro semestre de 2024, nós já estamos planejando uma mesa redonda de debate com profissionais de áreas, né, de arte aplicada, né, que é de arquitetura, design, computação gráfica, que são cursos que a gente trabalha aqui, né? E também de especialista em direito autoral, justamente para discutir essas questões. Claro, não tem nenhum objetivo de chegar numa resposta, num resultado, mas vai clareando, ter especulação, né? Eu fico pensando assim, como é diferente, essa discussão é diferente de 30 anos atrás, por exemplo, quando 3 ou 4 notas de uma música já se caracterizava como um plágio. Sim. Se a gente fizer um raciocínio rápido, o tanto que a gente se desenvolveu em termos de subjetividade das coisas, hoje fica complexo demais dizer se é plágio ou não, né? Principalmente em algo artístico, talvez. Você está dizendo para mim que o design é algo artístico acoplado a uma necessidade, talvez. O que ele tem em comum, o que o design tem em comum com as artes plásticas é a criação. Uhum. Né? Então, se o artista plástico ele trabalha com criação, o arquiteto trabalha com criação, o designer trabalha com criação. Mas um trabalha uma questão filosófica, os outros dois uma questão de mercado. Sim. A gente pode até ter a questão filosófica dentro do design, gosto desse design conceitual, onde você vai testar as fronteiras do design. Você vê os irmãos Campana, o que ele fazia? Ele fazia cadeiras que eram para não sentar. Eram cadeiras que são esculturas, né? Ela tem uma estética de design, mas ela subverte a função dela, né? Ela rompe com ela fica ali, ó, aquele limite do entendimento entre o que é design e o que é arte. Philip Stark, quando faz aquele espremedor, né? Eu, se eu comprasse um espremedor daquele, ele não ia para minha cozinha, ia para minha sala, porque aquilo é uma escultura. A forma dele de cima, ela é toda cheia de ranhura, imagina que fosse igual um limão, com 3 pernas para dar sustentação. Então, assim, ele é feito de forma manual, né? Seja laranja ou limão, você coloca um copo abaixo, então as 3 pernas elas são abertas para que você coloque um copo embaixo. Imagina que seja uma forma igual de um limão, então se você vai espremendo em cima dele, ele vai escorrendo pelas ranhuras, afunila e cai nesse copo embaixo. Só que a hora que você olha a forma, ela é tão bonita e ela é tão pouco funcional que você começa a discutir as relações ali do que é o design, a importância da função e da estética para o design. Você passa de querer usar para ficar admirando aquilo. Isso? Vira um objeto de desejo assim, estético, né? E não funcional, né? Eu acho que tem coisas que são maravilhosas. Por exemplo, eu comprei um liquidificador há pouco tempo que eu evito até usar. Porque ele é tão bonito, ele é retrô, maravilhoso, assim. Para mim ele vira uma escultura. Só uma escultura, ficar namorando, né? Se eu comprasse uma cadeira dos irmãos Campana, eu ia ter que colocar uma placa aqui que é proibido sentar nesse local. De não é para isso que ela serve, não, gente. Então, assim, por isso que essa diferença é muito grande, assim, do que é arte e o que é design, né? E aí você tinha me perguntado antes... Você quer perguntar alguma coisa para mim? Imagina, eu só estou querendo desfrutar desse tanto de coisa boa. O que tem de diferente do curso de design da FUMEC para outros cursos? Então eu vou te perguntar, o que de fato tem de diferente no curso de design da FUMEC para as outras faculdades, universidades, etc. Uma coisa, quando nós montamos os cursos de design aqui, isso em 2001, a gente trabalhava de uma forma muito fechada em um segmento único. Então, tinha o curso de design de interiores, design de produto, design gráfico, design de moda.
Em determinado momento, foi 2014, nós entendemos que o design evoluiu de uma maneira tal que hoje não dá para você ter uma formação segmentada. Porque as produções, elas tocam de alguma maneira umas às outras. Então, quando você tem, por exemplo, a produção de embalagem, né? Porque embalagem envolve tanto a cartonagem, que é a embalagem de papel, como a questão do frasco, que pode ser de vidro, de plástico ou até alumínio, né? E aí o que precisava? O pessoal do design gráfico só conseguia produzir embalagem de papel, porque não entendia nada de material que está relacionado ao produto. Ou seja, você limitou a pessoa. Exatamente. Certo? Então, aí qual que era a ideia? Se ele conhece tanto de materiais e tecnologias de design gráfico e materiais e tecnologias de produto, ele vai estar mais capacitado para entrar no universo da embalagem. Isso vale também, por exemplo, para sinalização. Né? Imagina a sinalização de um espaço público, igual, por exemplo, um zoológico, uma praça, né? Onde a sinalização tem que submeter a questões de tempo, né? Sol, chuva, né? Ela tem que parar em pé, né? Você tem que descobrir que material que é aquele. Então, não adianta você criar uma sinalização onde você vai pensar só em cor, os pictogramas, né? Que são aqueles sinais sintéticos, né? Igual aquele do banheiro, que tem aquela silhueta de homem e de mulher, né? Que a gente vê universalmente aí expostos. Então, assim, isso é um pictograma. Não é só desenvolver aquilo. Você tem que colocar a placa em pé, né? E aí, o que acontecia? O pessoal do design gráfico, onde todo mundo entendia que era um segmento voltado ali, produzia toda a visualidade disso, mas não sabia colocar a placa em pé. Então, se você trabalha dentro do design de uma forma mais ampla, você consegue contemplar essas áreas de sombreamento. Mobiliário, que é, por exemplo, uma área voltada tanto para o pessoal de interiores quanto de produto, que, aliás, é um segmento muito forte em Minas, essa parte do design de mobiliário. Então, a gente passou desse tipo de formação segmentada para uma outra, onde o curso passou a se chamar só design. O design de moda ficou à parte porque tem uma especificidade muito grande. Moda, ela é design de produto, mas tem algumas especificidades, então ela continua à parte. No caso do design, então, agora como que a gente faz caber tanto conteúdo, né, dentro de um único curso? Aí nós pensamos na questão de flexibilizar a escolha da formação, né? E aí nós pegamos conteúdos que são comuns às 3 formações de gráfico, interiores e produto, todo mundo vai passar por elas. Uhum. Sejam elas de caráter fundamental, né? Caso de desenho, sintaxe da linguagem em 2 dimensões ou em 3, que é o que? A gramática da linguagem visual. A base, né? A alfabetização do olhar, porque o ensino médio, o ensino fundamental e o ensino médio trabalha muito o pensamento cartesiano. Perfeito. Né? E a gente aqui passa por um processo de alfabetização, né? Tornar um olhar mais crítico, mais analítico, né? Para enxergar como produtor de imagem, a gente tem que saber daquilo que a gente está falando, a gente tem que entender da gramática para poder construir uma narrativa. Porque o valor agregado que você coloca, aquele emocional que vai além da função, né? É um texto, é uma narrativa que você coloca. Daqui, né? E aí, a gente foi construindo essa história desses conteúdos que são fundamentais, que corresponde a 55% da carga horária do curso. As outras 45%, o aluno é que faz a escolha dentro da expectativa dele de formação. A gente orienta, né, qual que é o melhor caminho, quais conteúdos que ele vai fazer para chegar no objetivo dele. Mas a partir daí ele vai fazendo escolhas. Né? Então, se ele quer trabalhar, por exemplo, uma área que a gente chama de UX e UI, que é a parte de desenvolvimento da experiência do usuário, muito aplicado na área de digital, desenvolvimento de aplicativo, de serviços e de interface. Serviço é, por exemplo, Uber. Uber é um serviço. Então, você cria um serviço que também faz parte de design. O Airbnb é um serviço.
né, o de hotelaria, nem necessariamente de hotelaria, ele entra de forma marginal, num bom sentido, na ideia da hospedagem, onde as pessoas colocam aquilo que está disponível para poder atender, né, um encontro entre quem está buscando um lugar para se hospedar e quem quer oferecer o espaço dele. Então, é a criação de novos serviços, usando plataformas digitais, onde essa indústria 4.0 do digital possibilitou esse tipo de situação. Então, você cria serviços, desenha serviços, que a gente fala, e onde essa parte do digital vai entrar. Então, às vezes, alguém quer trabalhar com isso especificamente. Então, ele vai escolhendo conteúdos que estão ligados a esse tipo de coisa. E não precisa ser só no curso de design. Ele gostaria de aprender programação. A gente não oferece no design de programação, mas ele pode ir, por exemplo, na ciência e computação, faz as disciplinas de programação para desenvolvimento de aplicativo ou de website, né? E isso é contabilizado dentro desses 45% de carga horária do curso. Então, ele traça uma trajetória, né, individual. Então, se cada um está formando, ele teve uma trajetória diferente dentro do curso. Muito diferencial, Guaz, muito mesmo. Porque ao invés de você chamar de habilitação, né, você não está habilitado para um ou outro, você escolhe uma direção e vai de forma interdisciplinar buscando esse artifício. Né? Isso resolveu esse problema de fazer caber, né, um conteúdo que era muito grande de 3 cursos em um. Porque aí, né, a gente vai intercalando. Claro, a gente não oferece todos os conteúdos no mesmo momento. A gente divide de forma sazonal, né? A gente vai dividindo conteúdos. Um semestre oferta um grupo, um pacote de conteúdos, no outro pacote de conteúdos. E tem funcionado muito bem, porque a aceitação de mercado para os alunos egressos do curso de design é muito grande. Então, já aconteceu várias vezes a gente convida muito profissionais de mercado para participar das seleções das bancas nossas de conclusão de curso. Já teve aluno que saiu empregado após a apresentação do trabalho, de ser convidado pelo nível, a qualidade desses trabalhos, né? Então, a gente vai nas grandes agências que tem em Belo Horizonte, vai encontrar inúmeros ex-alunos aqui da FUMEC, né? Egressos aqui do curso de design, né? E também hoje não tem fronteira, né? Então, a gente vê, tem alunos trabalhando em grandes agências nos Estados Unidos, Europa, e a gente tem feito muito palestra com eles, até para mostrar a trajetória, né? Porque a curiosidade de quem está aqui querendo fazer isso é assim, como que eu posso chegar a esse ponto de trabalhando numa grande agência? Porque às vezes pensar, não, isso é o inatingível, né? Distante demais. Então assim, a hora que eu vejo alguém, um mortal como eu... É real. Então assim, existe essa possibilidade, né? E isso, a gente estava até falando mais cedo, quero muito trazer essas pessoas aqui também, porque eu acho que esse movimento de o professor, os coordenadores mostrarem a robustez do curso, isso encanta muito, mas o que engaja de fato é a pessoa ver que é real. A possibilidade é de verdade. E o que você está falando aqui é que a pessoa entra com uma ideia, chega aqui, ela aprende a pensar o design, né? Isso é muito legal, cara. A ideia é assim, aliás, eu acho que aprende mais design com as discussões, com os espaços externos que a própria sala de aula. Legal. Que é uma das coisas que... A pandemia não foi um negócio muito legal, né? Mas trouxe algumas coisas que a gente vinha engatinhando, que era o uso do remoto, né? Para as aulas e tudo mais. E a gente nem sentiu tanto isso, porque a gente já aplicava, de certa maneira, essas ferramentas, né? E com isso, quando a gente retornou, a gente nós não fechamos a porta e esquecemos aquele momento, não. A gente potencializou o uso dessas ferramentas para, se possível, trazer esses palestrantes que não estão aqui, até palestrante internacional. Assim, minha área de atuação é design da informação, parte de infografia, visualização de dados. Então, há pouco tempo eu trouxe para fazer uma palestra online, claro, uma amiga minha que é mexicana. É uma referência lá no México nessa área. E aí a gente fez ela na Cidade do México, os alunos no auditório aqui,
E tinha essa interação toda de pergunta e ela também visualizando o grupo que estava participando. Uma ex-aluna que estava na Pentagram, lá em Nova York, que é um dos grandes escritórios de design do mundo. Fizemos uma palestra também, uma aula inaugural do design esse semestre, que foi online. E assim, a curiosidade dos alunos é como que eu faço para chegar nesse lugar? Né? Tão longe, né? Tão longe. Aliás, é mais distante do que ir a Nova York e o preço de ir a Nova York. Porque a questão é como que eu faço para chegar numa das maiores agências, trabalhar numa das maiores agências do mundo, né? Porque é muito mais longe. Mas talvez nem seja assim, né? Essa que é a questão. Então, assim, como que as coisas acontecem, né? Para chegar naquele lugar. Né? É claro que você tem que se movimentar. Ninguém vai bater na sua porta, né? E falar, ó, eu sonhei que ser um designer super talentoso e eu vim aqui te contratar. Né? Não existe isso. E para isso tem várias ferramentas também que a gente divulga, né? Então, se o próprio Instagram nosso, aliás, design_FUMEC. A gente divulga os trabalhos, né? Os trabalhos de conclusão de curso agora, nós estamos divulgando os eventos que a gente faz aqui no curso. Né? Esse ano mesmo, no Halloween, a gente fez um evento super legal, onde tanto aluno quanto professor veio fantasiado e falou assim, mas o que tem a ver isso com design? Se tem a ver com criação, tem a ver com design. Né? E os alunos entraram na história, os professores também, e a gente fez nesse dia uma palestra com uma profissional que também é da área de criação, ela trabalha com arte-terapia. Então, trabalha com a questão toda da criação. Então, foi um evento super legal, assim, e que eu acho que traz um outro ar, né? Que traz leveza até na formação do aluno. Isso é bom demais. Né? E assim, dá uma amplitude, né? Eu tive a impressão, quando você estava falando aqui, eu fiquei pensando na diferença de a pessoa escolher um curso de design onde vai ser pragmático e cheio de teoria e disso, né? De ser inserido num mundo, num pensamento crítico de fato, trazendo outras áreas e outras propostas, né? Até para enxergar que o design está em tudo, né? Em tudo. Se vocês olharem em volta de vocês aí agora, tudo tem design presente. Tudo. É difícil falar aonde não existe a presença do design. A gente tem inserido dentro de um design, né? De tudo. Tudo é design. Isso é muito louco pensar, né, cara? E eu fico pensando em quão esse aluno, esse egresso do ensino médio, às vezes tem uma ideia já muito boa do design, mas ainda é isso, né? Quando para pensar o tamanho da possibilidade de trabalhar com design, de fato, o design está em tudo. E às vezes tem alguns canais que trazem o aluno aqui, né? Igual a questão de desenhar, ou gostar de cosplay, ou a parte de... Principalmente os fãs de anime, né? E aí fica também aquela pergunta, para fazer design tem que saber desenhar? Não necessariamente. Se você for um ilustrador, eu acho que era bom você saber desenhar. Agora, talvez com a inteligência artificial, nem tanto. Mas, na verdade, o desenho ele abre a mente para tudo. Você muda seu olhar, você aprende a ver de verdade. Assim, eu não conheço um bom designer que não saiba desenhar, né? Mas isso não é um impedimento, porque depende do segmento. Você pode... né, igual, se você vai para a área do digital, não necessariamente você precisa saber desenhar. Né? Então, tem vários segmentos assim que... O design de serviços, por exemplo. Né? Também você não precisa saber desenhar. Então, assim, isso é uma habilidade que normalmente trazem as pessoas aqui. Mas não necessariamente, porque você pode ter um olhar apurado porque você gosta de fotografia. E assim, eu fico querendo quebrar isso, porque na época que eu fiz design, tem muitos anos, ainda era design gráfico. Eu tinha que escolher entre o web design ou o design gráfico. Aquilo ali para mim foi um negócio que eu queria fazer tudo e não tinha essa possibilidade. Né? Enfim, a minha entrada foi muito por conta do desenho.
E lá eu encontrei gente que não tinha essa habilitação, vamos dizer assim, mas que veio com um monte de coisas na minha mente que eu fui ajudando a parte de enxergue a vida e desenhe aqui, que eu acho que é importante, igual você falou, né? Mas eu também adquiri outras habilidades que são muito importantes e não necessariamente a pessoa sabia desenhar. Porque coisa Eu dou aula de desenho, né? E eu falo, eu sou capaz de ensinar qualquer pessoa a desenhar. Agora, de ser um virtuoso, não, isso nasceu com a pessoa. Igual você pode aprender a ler e escrever, mas o poeta... É outra história. Então, assim, você pode fazer poesia com a imagem, que é que o design faz, né? A gente vê cada coisa fabulosa, assim, que tocam a gente, né, de uma forma muito... porque é algo muito sensível. Que você pode ter coisas pragmáticas, vão funcionar igual, né? E o design busca muito tocar, assim, no lado sensível, assim, das pessoas, né? Para fazer com que ele deseje aquilo mais do que qualquer outra coisa no mundo, né? Perfeito. Então, a criação de desejo, a gente tem muito em comum porque eu estou no marketing e o marketing também trabalha de estratégias de design para poder acoplar essa empatia, né? Aliás, é um outro segmento que a gente trabalha e que eu acho que é uma fronteira entre o marketing, por exemplo, e o design, é o branding. Né? Sim, Que você vai desenvolver uma marca e vai traçar uma estratégia, né, de lançamento dela no mercado, sim, ou de revitalização daquela marca. Então, assim, é uma área de transição, sim, desses profissionais. Né? Perfeito. E tendo uma visão mercadológica, mas também de estética, dessa questão da empatia, né? Fiquei com isso muito na cabeça, assim. O que eu quero mostrar para as pessoas que vai impactar visualmente, talvez. Certo? Isso, cada um vai ter aquilo que vai tocá-lo, né? Para isso que a gente faz um estudo de público-alvo, para ver se o que aquele grupo, assim, o que geraria desejo naquelas pessoas. Sim. Né? Que aí faça, porque você não produz algo que vai atender, né, um público imenso. Né? Porque o design bom nem é aquilo que é o mais bonito, é aquilo que funciona para a proposta que ele foi feita. E, aliás, essas vezes que é a maior dificuldade, né? Para entender essa lógica aí. Né? Porque todo mundo confunde design com aquilo que é bonito. A parte do que é bonito é a última camada que vai entrar. A cereja do bolo, talvez? A interface, assim, aquilo que é a última camada. Porque se você pensa, por exemplo, numa embalagem, o que ela precisa? Você vai trabalhar lá no início um projeto dela, onde você vai otimizar material para a construção da embalagem. Né? Para você ter a menor perda possível. E aí você vai pegar esse material, vai envasar, né, inserir daquele produto que vai vender. E aí ela tem que ser acondicionada na indústria, depois transportada, ela vai ter que ser armazenada no ponto onde vai ser vendido, né, no estabelecimento, depois vai para o ponto de venda, e depois o descarte. E antes de ser bonita, ela tem que ter isso tudo, né? Antes de ser bonita, ela tem que funcionar. Né? Na hora que você abrir a embalagem, ela funcionar, ela ser confortável de usar. Né? Estou pensando aqui nessas embalagens, por exemplo, Tetra Pak, de leite, de suco e tudo mais. Ela tem que funcionar, né? E o descarte dela não pode ser algo que inviabiliza, né? Porque você tem que buscar também algo que seja sustentável. Sustentável tanto na produção quanto na reutilização ou no tornar ela voltar para o processo original. Ciclo, né? Um ecossistema. E assim, às vezes você produz algo que é reciclável, mas você gasta tanto na produção dela que não é sustentável. Né? Então você tem que pensar o processo inteiro daquilo e não só ser bonito ou ser feio. Né? Tanto que existe aqueles equívocos, design de sobrancelhas, que de design não tem nada, mas utiliza de forma equivocada. O design daquele carro, às vezes a pessoa está falando, na verdade, no estilo, na forma como ele se apresenta e não na questão que envolve toda a cadeia do design. Ou seja, no imaginário popular há uma deturpação do que é o design de fato. Exatamente, né?
E, aliás, essa é a pergunta mais difícil daquele que tem desejo em fazer design ou de, quando entra no design, explicar para a família. O que é design? Ó, eu tenho aqui a missão e muita ousadia de tentar explicar isso aqui. Então, assim, quantas vezes forem necessárias, a gente vai sentar aqui para explicar para o aluno, para o pai, para o interessado, para todo mundo, porque é fantástico, a gente precisa falar mais sobre isso, cara. Eu tenho a pretensão de ter uma série de podcasts buscando essa questão de alfabetização do design, para criar um entendimento, né, do público em geral do que vem a ser isso, que não é só aquela coisa descartável que vai... Quase fútil. É, né? Fútil, não é exatamente, você encontrou a palavra aí, que é o fútil. Uhum. Não, o design ele envolve muito mais do que isso. Perfeito. E eu fico sempre sedento por o design que seja perene. Porque, assim, a gente fala muito de tendência, você solta alguma coisa que seja muito legal num design muito foda e amanhã já não serve mais. Então, talvez o grande desafio seja a sustentabilidade, trazer essa coisa do perene para o design. Seria fantástico. Se a indústria permitir. Se a indústria permitir. Esse é o grande desafio. Ou não, né? Ou a gente vai se adaptando também para desenvolver novas formas. Existe uma tendência hoje desse pensamento. Mas eu acho que está... você vê, a gente falou de iPhone. Uhum. Ele sempre vai já pensando numa estratégia de torná-lo obsoleto para que você compre outro. Existe a obsolescência programada, né? Exatamente. Né? Então, assim, o mercado hoje, né, ele gira em torno disso. E o design, ele faz parte desse processo. Você acha que o design é refém disso, da indústria? Eu acho que não só o design, mas toda a profissão é refém do capitalismo. Isso, E o design é uma ferramenta de sedução disso que a gente questiona. Ou seja, precisa do design. O capitalismo precisa do design, exatamente, de certa forma. O grande lance é que eu acho que a gente pode adaptar isso de uma forma mais sutil e menos abrupta, talvez, né? Sei lá, é uma discussão meio filosófica aqui que... aliás, dá uma boa discussão também para convidar profissionais assim, do mercado de marketing, de design, próprio mercado de consumo, de venda, para discutir essas questões, que é interessante. Inclusive, o espaço aqui está aberto para a gente fazer esse tipo de discussão. Ótimo, e fica a dica. Guazi, adorei nosso papo, quero bater outros papos, quero te agradecer aqui, sei que seu tempo é corrido, então te agradecer mais uma vez. Cara, foi ótimo, adorei participar. Eu espero voltar aqui. Por favor, já vamos marcar uma agenda ali que tem muita coisa pra gente falar. Legal. Muito obrigado, professor. Isso aí, valeu. E aí, curtiu? Então deixa seu like, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações que toda semana tem vídeo novo por aqui. #FalaFumec para compartilhar nas redes sociais, compartilhe nos grupos de WhatsApp. Tem muita coisa legal por vir, beleza? Te espero por aqui. Valeu!